E aí, pessoal, tudo bem? Eu sou o Hélio e hoje nós iríamos implementar o banco de dados no nosso projeto. Porém, quase tudo em plugins que trabalham com banco de dados envolve a programação assíncrona. Dessa forma, nesta aula, vamos estudar um pouquinho sobre a programação assíncrona. Para hoje não precisaremos do projeto do curso, assim não deixarei o link do projeto aqui na descrição do vídeo. Então, sem mais delongas, bora para a aula! E eu já estou aqui no arquivo main.dart. Como eu já disse para vocês, pode ser qualquer projeto. Eu estou aqui no projeto do curso, porém nem precisava. Tanto é que eu vou comentar o código e deixar somente a função main, para que a gente consiga fazer um exemplo bem simples e básico. E para entender bem, pessoal, nada melhor que contextualizar, certo? Então, bora lá. Provavelmente, pessoal, lá nas primeiras aulas de algoritmos, vocês viram a explicação do professor de que um programa é um conjunto de comandos que é executado na sequência. Por exemplo, nós temos aqui o print 1, 2, 3 e 4. Se executarmos este programa, o primeiro comando é executado e somente depois que acaba a execução da primeira, o segundo comando é executado, acabou, vai para a terceira e assim sucessivamente. Então, se eu salvo esse cara aqui e executo, olhem a saída, pessoal, 1, 2, 3, 4. A prova viva de que os comandos foram executados na sequência. Então, essa programação sequencial sincronizada é muito utilizada até hoje, porém, ele não atende todas as demandas. Por exemplo, o nosso app de e-mail, como que funciona? Na medida que a gente abre o app, provavelmente ele busca os dados, carrega a tela, os campos, os botões e as imagens. Vamos fazer aqui? Vou criar a função buscar dados. Ô, louco, Ed, vamos fazer o app de e-mail agora? Não. Vamos usar a capacidade de imaginação de vocês. Só vou dar um print. Carregou os dados. Estou imaginando a cara de decepção de vocês. Ô, louco, achei que ia fazer o app. Aqui no main, vou chamar o nosso método, buscar dados. Aí depois que busca os dados, carrega a tela. Aí depois os botões. Aí os campos. E por fim, as imagens. Salvei, executo. Olhem a saída aqui, pessoal. Carregou os dados, a tela, os botões, os campos e as imagens. Tudo na sequência. Agora, pensem no seguinte. Se tudo fosse a programação sequencial sincronizada, o que aconteceria neste contexto se, ao buscar dados, desse um problema de rede e este comando demorasse 5, 10 segundos? Como é uma programação sequencial sincronizada, este comando ainda não foi finalizado, então o segundo, como os demais comandos, não serão executados. Ou seja, o programa fica parado, desperdiçando os recursos, o processador, a memória, esperando os dados, e desperdiçando também o nosso tempo, que é muito precioso. Então, neste contexto, surgiu a necessidade da programação assíncrona, uma possibilidade do programa não ficar preso à demora de um comando. Por exemplo, neste caso, na medida que eu busco os dados, eu tenho a possibilidade de carregar a tela, os botões, os campos e as imagens. Muito mais coerente e eficiente, não é mesmo? Mas, Edu, na programação síncrona, bastaria trocar de sequência. Então, eu carrego a tela, os botões, os campos e as imagens. Não tem demora, aí eu busco os dados. Sim, funcionaria, porém, com a programação assíncrona, eu tenho a possibilidade de buscar dados, que é o comando que demora mais e deve ser executado primeiro, e na medida que eu busco os dados, eu carrego a tela, os botões, os campos e as imagens. Então, pessoal,
este é o primeiro ponto para guardar na cachola. O que é e o porquê da programação assíncrona. E agora, pessoal, chega de blá 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 e vamos para a prática. Vamos transformar buscar dados em uma função assíncrona. E aqui no Dart, para trabalharmos com ações ou dados que estão por vir, nós utilizamos a classe Future. Então aqui já posso falar que este método vai retornar uma ação futura. E qual que seria esta ação? Então eu vou dar o return. Aí aqui na própria classe Future, nós temos a possibilidade de gerar um delay simulando que está buscando os dados. Então vou colocar aqui a duração vou pôr segundos. Quantos segundos? Vou pôr 5 segundos, eu acho que é o suficiente. E aqui eu defino uma função anônima, um callback, imprimindo e carregou os dados. Salvei. Agora, o mais legal, preste atenção. Se fosse a programação sequencial sincronizada, enquanto se busca os dados, ele não carrega a tela, nem os botões, nem os campos. Somente depois que ele busca os dados, carrega a tela. Carregou a tela e carrega os botões. Depois os campos e as imagens. Agora, buscar dados é assíncrono. Veja que está aqui. É o primeiro comando do main. Então, se eu executo... Opa, não salvei. Salvei. Agora eu executo. Repare, ó, carregar tela, botões, campos, imagem, KT, carregou os dados. Apareceu somente agora. Então, apesar de estar aqui no primeiro comando, ele não aparece aqui na primeira impressão. Ele foi executado? Foi. Só que enquanto se busca os dados, ele imprime aqui, carrega a tela, botões, campos e imagem. Somente depois que fica pronto, ele imprime aqui, carregou os dados. Então, este é o segundo ponto que eu quero que vocês guardem na cachola. Aqui no Dart, para trabalharmos com dados ou ações futuras, nós utilizamos a classe Future. Agora, vamos pensar no seguinte cenário. Da forma como está, enquanto se busca os dados, a tela é carregada, os botões, os campos e as imagens. Os dados chegam somente depois. Determinamos essa função assíncrona especificamente para este caso. Mas vamos supor que surja uma outra tela em que os campos precisam dos dados. Aquele campo de seleção que tem as opções dos dados que estão sendo buscados. E da forma como está não funciona por quê? Porque os campos são carregados antes dos dados chegarem. Então, como que a gente faz neste caso? Precisamos informar a execução que ele tem que esperar a busca dos dados para somente depois carregar a tela, os botões, os campos e as imagens. Como que a gente faz isso? Primeiro passo, precisamos sinalizar a função que tem a função assíncrona com a palavra-chave async. Feito isso, nós conseguimos utilizar a palavra-chave await na função assíncrona. O que esse cara faz? Ele avisa a execução. Ó, espera buscar os dados para somente depois você seguir a execução. Então, se eu salvo aqui, pessoal, preste atenção. Da forma como está, antes, o que ele fazia? Enquanto busca os dados, ele carregava a tela, os botões, os campos e as imagens. Agora eu estou pedindo para ele esperar. Se eu executo, olha lá, parou a execução. Por que parou? Porque está buscando os dados. Eu pedi para ele esperar. Aí ele carrega os dados, carrega a tela, os botões, os campos e as imagens. Então, este é o terceiro ponto que eu preciso que vocês entendam para a próxima aula. Pode ser que em funções assíncronas, em determinadas ocasiões, a gente precise esperar a execução. Para isso, nós utilizamos a palavra-chave await. E para que a gente consiga utilizar o await, a gente precisa sinalizar a função que tem a função assíncrona com a palavra-chave async. E por hoje é só, pessoal. Não trabalhamos com o projeto do curso hoje, mas abordamos muitos conceitos importantes que precisaremos para a próxima aula. Espero que tenham entendido e que tenha tido paciência para acompanhar toda a aula, hein? Caso tiverem dúvidas ou dificuldades,
deixe aqui nos comentários. Até a próxima aula!